Então, para a execução do projeto elétrico, é necessário previamente realizar o levantamento do material, que consiste em medir, contar, somar e relacionar todo o material a ser empregado e que aparece representado na planta. No levantamento da quantidade de metros de condutores e eletrodutos, não pode ser esquecido de somar as distâncias de subidas, descidas e curvas. Desta forma, é ideal que se tenha uma margem de segurança para que não falte material, porém, não deve ser tão grande a ponto de encarecer muito a obra ou desperdiçar material. Então, basicamente, né, quando a gente vai fazer esse levantamento de materiais, isso se a gente está fazendo manualmente, né, sem o auxílio de um software, ou mesmo só com o auxílio, por exemplo, do AutoCAD, então a gente não pode esquecer, né, que a instalação ela não está planificada, né? Ela não é somente, vamos dizer assim, os eletrodutos que a gente está colocando, a gente tem que considerar as subidas e descidas. Então, se a gente tem uma tomada média altura, né, então ela está a 1,30 do solo, então quanto que você tem de pé direito, o quanto você tem de pé direito menos essa distância, né, que está da tomada do solo, isso vai ser então a descida que ele tem. Somando então a descida àquela representação que você fez no AutoCAD, então isso que seria a distância total do eletroduto. E isso serve também quando a gente está falando da questão dos condutores, né? Então a gente também não pode esquecer das subidas e descidas. Então se a gente tem um ponto de interruptor, se é um ponto de tomada baixa, se é um ponto de tomada alta, então isso aí ele vai ter que ser contabilizado tanto na parte de dimensionamento, né? Então onde a gente faz os cálculos lá de queda de tensão, então a gente tem que levar em consideração o comprimento total, né, inclusive com as subidas e descidas dos nossos circuitos, e também aqui depois na parte de levantamento de material, a gente tem que considerar isso para o cálculo da metragem dos condutores e também do cálculo aí do comprimento dos eletrodutos. Então, isso tem que ser, vamos dizer assim, sempre tem que lembrar disso, né? Porque senão você pode correr o risco aí de montar uma instalação, né? Fazer não só o cálculo, mas fazer um levantamento de materiais que depois esteja faltando, né? Material porque você não contou subidas e descidas ou um desnível do terreno. Então tudo isso aí tem que ser levado em consideração, né? Um pé direito, se o pé direito da casa às vezes é um pé direito de 3,5, de uma outra casa que você já fez um projeto era de 2,80, então tem que tomar cuidado, né, nessa hora de criar ou de fazer o levantamento de materiais. Por isso que quando a gente está com um software aí de auxílio, né, não só o AutoCAD, como por exemplo ali eu comentei do uso do ProElectric, isso a gente ganha não só tempo, né, mas a gente tem uma garantia diferente do nosso serviço, né, porque o software ele vai apresentar para a gente a contagem ali o quantitativo, né, de eletrodutos e de condutores, já fazendo então todas essas ressalvas aí de subidas e descidas, sem a gente ter que ficar calculando um a um. Então, isso é sempre interessante da gente falar. Bom, mais um. Bom, continuando então na parte aí de levantamento de materiais, o que a gente ainda também tem que comentar, né? Que aqui a gente faz até, inclusive, depois vou mostrar no projeto, geralmente a gente faz algumas notas, né, algumas anotações que podem ser feitas tanto no projeto quanto no memorial descritivo ou nos dois, né, já para deixar bem reforçado em relação até o código, né, de cores utilizado aí para cada tipo de condutor, então seguindo aí os critérios da NBR 5410, então aí a gente utiliza o azul para o neutro, o vermelho para fase, o preto pode ser fase e retorno, o amarelo também pode ser fase ou retorno, aí depende da consideração que você fizer, e o verde, amarelo e somente o verde, né? Então aqui o verde e amarelo ou só o verde, ele sempre vai ser utilizado para proteção. Então geralmente o verde e o amarelo
e o azul, né, eles são sempre fixos, né, a gente sempre vai utilizar, então, o verde para a parte de aterramento, para os condutores de proteção, e o azul, né, geralmente até acaba se utilizando azul escuro, para a utilização dos neutros. Aí o vermelho, preto e o amarelo, a gente pode, né, utilizar entre as fases, vermelho, preto, amarelo, branco, dependendo, separar entre fases, ou utilizar, né, tem bastante gente que gosta de utilizar o retorno sempre amarelo, então daí são outras utilizações que a gente pode variar dentro disso aqui, mas o azul e o verde que vão ser sempre fixos para a gente, tanto na hora de fazer, então, esse projeto, de calcular, então, fazer o levantamento de materiais, a gente vai fazer o levantamento de materiais, se vai orçar, então a gente já sabe quanto que vai ser composto em cada rolo, e isso é muito importante, né, para, na hora de execução, né, você ter um padrão, na hora de manutenção, você ter um padrão, porque senão você acaba tendo problemas depois, né, mas para quem for mexer nessa instalação. Se você utiliza um monte de cabos coloridos, mas não tem, vamos dizer assim, nenhum critério, isso também não vai adiantar nada para depois quem for fazer algum serviço dentro dessa instalação que vai verificar lá e não tem nenhum padrão a ser seguido. Então, isso é importante para a gente definir. Além disso, aí a gente também tem que o levantamento de material tem que considerar, então, a gente conta a quantidade de interruptores, a quantidade de espelhos de tomada, disjuntores, as caixas de passagem, as caixas de derivação, então, caixa de passagem 4x2, 4x4, caixa setavada, também considerando aí o material necessário para execução da instalação, então, dependendo se você vai fazer um serviço onde você vai deixar exposto uma parte de iluminação, por exemplo, iluminação embutida no piso ou embutida no solo. Então você tem alguns materiais complementares que você tem que utilizar, né, como tubo, brita, para poder fazer a isolação correta, a massa de calefação para poder fazer a isolação, então não entra água dentro dos dispositivos. Então tudo isso aí também tem que ser levado em consideração na hora de fazer esse cálculo de levantamento de material. Outra coisa que a gente nota também, né, até a própria questão das tomadas. Então, quais são as tomadas que a gente tem que são tomadas de 10 ampere, quais são tomadas de 20 ampere, né? Então, para a gente já poder fazer essas definições, tudo isso dentro dessa levantamento aí de lista de material. Então, essas considerações que a gente vai elaborar, né? O que a gente vai pensar para poder desenvolver esse levantamento de materiais. Aí aqui por fim, só falando um pouquinho sobre o memorial descritivo, que é o documento que une todas as informações referentes à projeção. E ele deve estar baseado nas normas vigentes, ser escrito da forma mais clara possível e trazer o máximo de informações relevantes ao projeto elétrico. Aí, que é interessante de falar sobre o próprio memorial descritivo, né? Então, no memorial descritivo, a gente pode ter algumas partes dele, né, só para poder falar sobre as normas que são utilizadas. Então, quais são as normas que estão sendo baseadas, que devem ser baseadas à execução, né? Então, por exemplo, a NBR 5410, né, que essa é a base para a gente fazer os projetos. Também fala aí, às vezes, da questão das normas de segurança para execução de serviços elétricos, então da NR10, as normas complementares, por exemplo, de sistema SPDA 5419. Então, tudo isso aí a gente pode descrever, né, dentro do nosso memorial descritivo, quais são as normas que a gente está se baseando, por que a gente está utilizando elas, né? Então, a gente pode sempre ter um breve resumo, às vezes, das normas dentro desse documento. Ou somente trazer aí de forma sucinta, né, que tudo isso está sendo baseado nas normas, quais são as normas que estão sendo baseadas, materiais de alta qualidade, segundo Inmetro, e apresentar de fato a descrição de como que vai ser executada essa instalação. Então, aí vai depender também, né, o memorial descritivo, ele
ele vai ser uma característica tanto de cada projetista para cada projetista, quanto a finalidade de cada projeto. Então, tem lugar que prefere que você tenha um memorial descritivo bem mais sucinto, somente com as informações mais claras ali e necessárias, para que também não seja um tempo perdido ficar vendo o memorial descritivo. Agora, quando a gente está falando, às vezes, de um outro cliente, né, um tipo de cliente que não tem essa demanda tão alta de projetos, que ele não precisa somente ali desse material tão rápido e claro para ele, então compensa às vezes fazer um documento que esteja um pouco mais elaborado, que apresente um pouco mais a questão do profissionalismo que está trazendo, né? Tudo, tanto as normas quanto, se for o caso, né, atribuir até um memorial de cálculo, mas aí vai depender de cada situação, né? Tendo visto isso, né,